Olá, pessoal, boa tarde. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2023 e eu vou começar hoje uma série de vídeos, né? Vou criar uma playlist sobre mitologia dos orixás e quero compartilhar com vocês o primeiro vídeo a respeito de um oráculo que é do povo Yorubá e dentro das suas variadas vertentes, né? Mas a maioria utiliza esse oráculo, que são os búzios, né? E que eles trazem também até nós uma série de opções, além do jogo sim ou não, ou do orixá de cabeça, eles nos trazem também diversas opções com relação aos nossos caminhos, né? Eu já venho há algum tempo pesquisando isso aí, eu tenho até utilizado em alguns atendimentos, tem me trazido resultado, e eu quero compartilhar com vocês esse oráculo, né, como forma dos nossos caminhos. Então, eu vou fazer uma introdução com vocês e depois eu vou colocando mais vídeos a respeito disso. Eu quero falar bastante sobre essa mitologia. Afinal, aqui no Brasil a gente não tem mito nosso mesmo, né, do nosso país. E o mito que eu acredito hoje ser mais forte é essa mitologia iorubá, né, que já hoje supera até o próprio a religião cristã, né, o cristianismo. Então, eu quero conversar com vocês, mostrar para vocês essa série que eu vou fazer a respeito, então, sobre o jogo de búzios e a mitologia iorubá. Os Odus de nascimento. Então, tem uma frase muito clássica que ela vem, inclusive, do filme de Alice no País das Maravilhas, que diz assim: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Antes de qualquer coisa, eu quero que todos sejam bem-vindos, né? E que aproveitem o máximo possível todos os vídeos que eu apresento aqui, cada um fazendo a sua reflexão, porque na realidade aqui não tem verdade nenhuma. Aqui são só convites que faço para que as pessoas façam suas reflexões. Então vamos lá. Se você chegou até aqui, é porque você tomou uma decisão assertiva na sua vida, que é olhar para dentro de si, entender o que te faz ser exatamente do jeito que você é, e especialmente mergulhar a fundo nos mistérios da sua alma e desvendar aquilo que te impede de alcançar a felicidade. Isso é uma coisa que nós fizemos, a gente procura muito, nós que somos, que temos formação em psicologia, e a minha vertente é junguiana, né? E o Dr. Jung, ele nos ensina muito a pesquisa, né, a filosofia, para entendimento daquilo que acontece no nosso cotidiano. Isso eu estou falando de um termo bem prático, sem precisar usar aqueles nomes e aquelas teorias. Eu ainda vou fazer lives ainda, falando, vou gravar vídeos falando sobre sombra, persona, arquétipos, isso tudo eu vou fazer. Mas assim, eu vou sempre procurar trazer de um meio, de uma maneira, né, bem simples para que as pessoas entendam, sem precisar usar aquelas teorias ou aqueles nomes de teorias que não facilitem nada. Bem, então vamos lá. Falando assim, pode até parecer mágico ou fácil, mas acredite, é preciso muita coragem para verdadeiramente dar esse passo, e eu acredito que você tenha essa coragem. Talvez essa coragem esteja um pouco escondidinha em algum cantinho aí dentro de você, mas ela existe, tá? Porém, é preciso definir duas coisas antes. De você para você mesmo, ou mesma, né? Como um compromisso de vida. O primeiro combinado é: nunca mais acredite na maior mentira que existe e que eu tenho certeza que você vem falando repetidamente durante toda a sua vida para si.
que tudo o que me aconteceu durante a minha trajetória de vida foi porque o mundo ou a pessoa X disse, porque eu senti, ou porque eu pensei, ou outras versões como, eu não tenho sorte na vida porque o mundo é mau, ou as coisas na minha vida dão errado porque o mundo não me ajudou. Enfim, frases que venham a justificar o azar do nosso destino. Nunca mais se permita acreditar em frases mentirosas que transfira a responsabilidade pelo que acontece na sua vida a qualquer outra pessoa ou situação que não seja você mesma. Você é o único ou a única responsável pela vida que tem levado. E eu não estou assim dizendo que não existem fatores exteriores que influenciam as nossas vidas, sejam eles de ordem prática, como uma mudança de cidade ou de regras no trabalho, ou até questões sutis e subjetivas, como ciúmes ou inveja de terceiros e as suas consequências, ou ainda o efeito, quem sabe, de alguns feitiços, né, negativos contra nós. Se em muitas situações a gente não tem qualquer controle sobre o que nos acontece de maneira objetiva, em absolutamente todas as situações da vida, temos inúmeras alternativas sobre o que fazemos com o que nos acontece. A verdade é que os acontecimentos do nosso dia a dia não são fatalidades ou coincidências do destino, são resultados mais ou menos positivos das decisões que tomamos ou deixamos de tomar, e isso tem um nome: autorresponsabilidade. Apesar das influências externas, né, em última instância, nós somos responsável ou responsáveis pelo que nos acontece. Se a sua vida atual não é o que você gostaria, e se você é a única responsável por isso, então você também é a única pessoa capaz de mudar essa situação. Eu vou repetir. Se a sua realidade atual não é a que você gostaria, e se você é a única responsável por isso, então você também é a única pessoa capaz de mudar essa situação. Então, assim, vamos entender uma ferramenta de transformação pessoal. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Esse ditado, ele tem as suas variações e são conhecidas desde o Egito Antigo, que também está escrito na entrada do Templo de Luxor, um dos mais antigos e conhecidos templos de magia e sabedoria do planeta. Ele representa uma das grandes verdades da vida, servindo como guia para o autoconhecimento e para a busca de novos conhecimentos que são também muito profundos. A nossa realidade é um reflexo das maneiras de como somos, como pensamos e agimos. É por esse motivo que conhecer a si mesmo é o primeiro passo para conquistar a felicidade. Então, a partir de agora, essa antiga lição fará ainda mais sentido na sua vida. E o maior erro que você vem cometendo até aqui é justamente ignorar isso. Como uma grande rede invisível de energia, os acontecimentos ao nosso redor, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas e com as situações de destino, absolutamente tudo no universo, como o conhecemos, está conectado e relacionado entre si. E se você pudesse prever alguma situação antes que elas acontecessem, o que você faria? Ou melhor ainda, e se você pudesse mudar a maneira como você reage àquilo que te acontece e com isso mudasse todo o rumo dos acontecimentos no futuro à sua frente? A verdade é que o nosso futuro é resultado puro e simples daquilo que fazemos hoje. Compreender as energias que regem o seu nascimento, a influência que elas têm na formação da sua personalidade e, com isso, as maneiras como você se percebe e como se relaciona com o mundo ao seu redor,
guiando os seus passos todos os dias pela manhã. A maioria das pessoas de sucesso que eu conheço, que eu já conversei, que eu convivi, diz que em algum momento da vida passaram por um processo profundo de busca interior através do autoconhecimento e de ferramentas como oráculos, mapas astrais ou gurus de espiritualidade. E acredite, assim como todas essas pessoas, agora você também está a um passo de começar a entender essa jornada e se tornar capaz de transformar a sua realidade e a sua maneira de viver. Na sua jornada por desvendar a sua alma e despertar a melhor versão de si mesmo, talvez você já tenha consultado o jogo de búzios alguma vez na vida, quando as dúvidas atravessam o seu caminho. Quem sabe até se fez algum ritual, como ebós, e rituais necessários para equilibrar as energias negativas que porventura se aproximaram. Mas nada disso importará se você continuar buscando compreender as energias exteriores que influenciam o seu destino, sem de fato buscar entender como elas se combinam com as suas energias interiores que te guiam desde o nascimento. Enquanto olhar somente para fora, eu sinto dizer: você está fadado ou fadada a viver repetidamente os mesmos erros e problemas de agora. Quando pela primeira vez que eu vi isso acontecendo, eu quase não acreditei. Quando entendi que as situações da minha vida seguiam alguns padrões de comportamento e que através da ação consciente para quebrar esses padrões, eu me tornava capaz de mudar completamente o desfecho dessas situações e a maneira como eu lidava com as dificuldades do dia a dia, e as coisas passaram a acontecer muito mais facilmente, e as conquistas se multiplicaram no meu caminho. E quanto mais eu me aprofundava nisso, mais era possível me antecipar aos desafios ao meu redor e a maneira como eu lidava com eles, né? Ao menos uma vez na vida, todos nós já ouvimos dizer que vivemos em um mundo de energias. Até mesmo a física quântica tem encontrado provas de que as vibrações dos objetos, pessoas e situações ao nosso redor influenciam diretamente na nossa vida. O que a maioria das pessoas que diz isso não conta é que também as nossas vibrações, energias e regências interiores nossas também influenciam e podem modificar o exterior. A essas energias interiores que nos definem e diferenciam como pessoa é que chamamos de odus de nascimento. Assim como um alpinista que decide escalar a maior montanha do mundo, ao mesmo tempo em que é preciso muita força de vontade e determinação, também é preciso ter o equipamento necessário para vencer esse desafio. E é aí que entra esse mapa astral dos orixás, como uma poderosa ferramenta para descobrir as suas qualidades intrínsecas e aprender as melhores maneiras de explorar as suas potencialidades no dia a dia, conhecendo as influências que há sobre diversas áreas e permitindo que você conheça e compreenda os aspectos positivos e negativos dessas energias sobre as suas formas de amar, de se relacionar, de se expressar com as pessoas, de lidar com as questões profissionais e financeiras e de enfrentar os desafios do destino. Os odus de nascimento atuam como se fossem os signos de um mapa astrológico africano. Ao mesmo tempo, além da energia de cada odu, eles também se relacionam aos orixás desses caminhos e recebem influências deles para todos os aspectos da nossa existência. Sendo assim, duas pessoas com o mesmo Odu regente numa das casas do mapa astral dos orixás, como, por exemplo, Ojuori, que está relacionado à sua personalidade, ou Ozogbo Ori, os desafios para a revolução interior, serão influenciados diretamente pela atuação em conjunto do Odu em questão, dos demais Odus do seu mapa e dos orixás que se manifestam neles.
Então vamos entender que os odus, digamos assim, são como estradas para que o fluxo de energia circule entre o Orum, que é o céu, e o Aie, que é a terra. E como toda estrada leva os seus viajantes de um lugar até o outro. Sempre que penso nas transformações que quero para a minha vida, eu vou até os odus, e esses odus, como estradas, me levam às transformações. Eu venho aqui, justamente em função disso, falar de um trecho que tem no filme de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, quando ela encontra o gato. O senhor pode me ajudar? Pergunta Alice. Claro, responde o gato. Para onde vai essa estrada? Aí o gato diz: para onde você quer ir? Eu não sei, diz Alice, eu estou perdida. E o gato responde: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, assim, se a pessoa está decidida ou decidido a entender essa dinâmica que o mundo espiritual tem nas suas escolhas e decisões e trilhar um novo caminho, duas perguntas são fundamentais para que seja possível obter o melhor dessa ferramenta que está nas nossas mãos. Onde você está agora e para onde você quer ir? Isso é muito importante. Somente quando conseguimos responder essas duas perguntas é que estaremos prontos para descobrir o nosso universo interior e começar a construir um caminho de sucesso e felicidade na nossa vida. Bom, aproveitando que você está refletindo agora um pouquinho sobre isso e sobre como tem vivido a sua vida até aqui, para que a sua transformação interior comece de verdade, além dos combinados já feitos, há outro compromisso fundamental e muito importante a ser feito, que é o compromisso com você mesmo em reconhecer-se como individual e especial nesse universo tão grande e, com isso, aceitar que estamos todos num processo de aprimoramento e evolução constante. Aprenda que não há erros nem acertos. Absolutamente tudo o que vivemos, tanto para o bem quanto para o mal, é mero resultado daquilo do que pensamos, falamos, fazemos e sentimos. Assim como você, eu também e muitas outras pessoas em todo o mundo, estamos diariamente buscando entender os como e os porquês da vida ao nosso redor, para que possamos viver plenamente de maneira tranquila e feliz. Tenha em mente sempre que a mudança começa sempre de dentro para fora. Então, assuma um compromisso entre você e a sua alma para um novo despertar. Mas vamos ver o que realmente são os odus. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês entenderem, né, basicamente o funcionamento dos odus, né? Que essa história eu até tirei do livro do Odus de Nascimentos, do Diego de Oxóssi. E essa história eu achei muito interessante. Imagine que você decide fazer uma viagem de férias e, para isso, existem 16 estradas principais para chegar até o destino planejado. Em alguma dessas estradas, o sol brilha entre campos verdes, em outras, as chuvas e tempestades são assustadores, e há também aqueles em que, mesmo com a garoa fina, a paisagem é encantadora e vale a pena se molhar um pouco para apreciá-la. Agora, imagine que essas estradas se interligam, criando novos caminhos. E ao começar a sua viagem, você se organiza para seguir determinado trajeto. Mas no decorrer do passeio, avista uma placa indicando
algum ponto turístico que lhe interessa. Ou fura um pneu, ou quem sabe decide pegar um desvio para fazer um lanchinho. Bom, cada curva dessa estrada, cada mudança de trajeto, lhe traz novas opções de viagem, novas paisagens e novos desafios. E conforme o tempo passa, mesmo que o seu destino final continue o mesmo, você descobre inúmeras experiências e acontecimentos que nunca antes havia pensado, simplesmente porque resolveu mudar o roteiro original da sua viagem. Na vida e na forma como vivemos a vida, os odus são essas estradas, servindo como possíveis caminhos para que você desenvolva as suas melhores capacidades e experimente as dores e as delícias de viver. Numa outra analogia, é como se cada Odu fosse um leque de possibilidades de vida, de acontecimentos positivos e negativos, de erros e acertos, pelos quais todos poderão passar durante a jornada na Terra. A nossa vida é formada por um conjunto desses Odus, por seus cruzamentos e pela combinação dessas possibilidades. Do ponto de vista religioso, os Odus são os signos de Ifá, o orixá da sabedoria, que é esse Ifá, identificados e interpretados a partir das posições, se abertos ou se fechados. É através deles que os orixás e todas as energias espirituais se comunicam conosco e influenciam o nosso destino, e pelos quais Exu, o orixá da comunicação e do movimento, recebe as nossas oferendas e as leva até os deuses, e trazendo de lá suas bênçãos. Numa outra história que está no livro Mitologia dos Orixás, o professor e pesquisador Reginaldo Prandi, de 2018, retrata um mito tradicional que fala sobre a importância de Exu na relação com os ensinamentos dos Odus. Diz assim: em épocas remotas, os deuses passaram fome. Às vezes, por longos períodos, eles não recebiam bastante comida. Os deuses cada vez mais se dispunham um com os outros e lutavam entre si guerras assombrosas. Sem a proteção dos deuses, a desgraça tinha se abatido sobre a terra e os homens viviam doentes, pobres e infelizes. Um dia, Exu pegou a estrada e foi em busca de solução. Exu foi a um local onde havia palmeiras e conseguiu ganhar dos macacos 16 cocos. Exu pensou, pensou, mas não atinava no que fazer com aqueles cocos. Os macacos então lhe disseram: Exu, não sabes o que fazer com 16 cocos de palmeira? Vai andando pelo mundo e em cada lugar pergunta o que significam esses cocos de palmeira. Deves ir a 16 lugares para saber o que significam esses 16 cocos. Em cada um desses lugares recolherás 16 odus. Recolherás 16 histórias e 16 oráculos. Cada história tem a sua sabedoria, conselhos que podem ajudar os homens. Vai juntando os odus e, ao final de um ano, terás aprendido o suficiente. Aprenderá 16 vezes 16 odus. Os homens puderam então saber todos os dias os desígnios dos deuses e os acontecimentos do porvir, graças a Exu. Como vemos nos versos desse mito, Exu correu o mundo para salvar os homens e os deuses, aprendendo 16 vezes 16 odus, sendo que assim os odus, eles são divididos em dois grupos, totalizando 256 combinações.
Os 16 principais são chamados Odumeji. Os 240 secundários são chamados de Omodu. Cada um dos 256 Odus é representado por inúmeros mitos e lendas próprios, que em suas histórias trazem conselhos e orientações dos orixás para as diversas situações da vida, tanto religiosa como cotidiana. Dá para identificar a situação que a pessoa passa pela vida, as energias que interferem de maneira positiva ou negativa para isso. Consegue-se identificar a origem desses problemas, indicando a solução a ser realizada para cada uma das situações, que pode ser através de uma mudança de atitude ou pela correção de alguma escolha em relação à vida e às pessoas ao seu redor. Pode também ser através de oferendas. Como o falado até aqui, tudo no universo deve estar em equilíbrio e, portanto, se algo diz que sim, necessariamente devemos ter o seu oposto complementar, que vai dizer não. Se há luz, deverá também haver a escuridão. Se há uma força que atrai, deverá também ter aquela força que repulsa. A partir daí, eu comecei a entender alguns casos, até via live, como orientação pela data de nascimento. Então, assim, os Odus que totalizam esses 256, a filosofia de vida que essas tribos africanas muito antigas falavam, eu pude comprovar, inclusive até em atendimento, que eles funcionam e muito bem. Eu vou falar mais a respeito desses Odus, porque eu acho assim muito interessante. E volto a conversar com vocês. E vamos aprender muita coisa da mitologia iorubá, que eu acho assim, ó, fascinante. É muito interessante a força dessas energias, a força desses orixás, as suas histórias, as suas lendas, né? Os seus mitos. E isso é uma coisa bastante interessante que nos faz reflexionar bastante. Um forte abraço e até a próxima.